Boa noite. Bem-vindos à nossa oficina de prática oracular do I Ching. Ela acontece toda terça-feira nesse nosso canal aqui no TaoTube, canal Taoísmo no YouTube. Nessa oficina, ela é uma prática oracular, né, do nosso curso de fundamentos. E hoje nós vamos tirar uma mensagem para a semana. Então, a semana que vai a partir do dia 27 de outubro, né, esse início da semana, até a próxima terça-feira, quando nós tiraremos a mensagem da semana seguinte. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela participação. Essa oficina, ela se destina, como eu falei no início, a um estudo, né, a uma prática, na verdade, do estudo que a gente faz sobre a teoria, o conhecimento geral do I Ching. Então, nós vamos falar brevemente sobre a maneira como a gente se prepara para a tiragem da mensagem, tá? E a maneira também de interpretá-la. A gente costuma se preparar fisicamente, aqui do lado esquerdo tem a preparação propriamente dita para essa oficina, né? As moedas, que são as 3 moedas do I Ching, muito conhecidas, né? As moedas chinesas. A gente também tem a questão do local certo, local adequado, né? O próprio incensário com os incensos, a disposição, o uso de papel e caneta para fazer as anotações, e o livro de consulta, né? E não é só apenas a questão, né, desse ritual, como a gente chama, né, dessa preparação, mas é preciso considerar também o nosso estado de espírito, né? Como estamos naquele dia, né? Devemos fazer a consulta? Podemos nos preparar para a consulta? Sim. De que maneira, né? Então, como eu coloco aqui do lado, né? A postura diante do oráculo. Então, como é que a gente deve se manter? A gente deve se manter em silêncio, né? Esvaziar a mente, procurar se conectar com as forças, né, dos deuses do oráculo. Então, se você tem alguma religião, alguma prática espiritual, se conecte nesse momento, né? Esvazie a sua mente, esvazie o seu coração, né? E procure ter uma postura, né, tranquila, um ambiente claro, limpo e arejado. A mensagem, como eu falei no início, ela é uma mensagem que ela deve evitar colocar algumas dificuldades que podem atrapalhar na interpretação da resposta, porque o I Ching ele é muito preciso. Ele nos ajuda ele nos dá uma resposta clara e objetiva. Então, sempre aconselho, né, aos meus alunos e aos participantes que evitem perguntas que coloquem dúvida, né, questionamento né? Perguntas também que falem de um assunto diferente, né? Procure focar, né? Procure ter um objetivo, procure ser claro, né? Usar um termo taoísta, ser transparente, né? A gente sempre fala para perguntar sobre a questão direta, né? Algo que lhe diga respeito. Isso também é muito importante da gente ter em mente, né? Evitar fazer algum tipo de pergunta que fuja, não tenha muita clareza, né? Então, por exemplo, uma pergunta sobre saúde, né, também deve ser feita de uma forma clara, objetiva, perguntando sobre o tratamento em si, né? E não, por exemplo, sobre uma cura, né? Então, a gente sempre aconselha que as perguntas possam ser feitas de forma a darem respostas precisas, tá? Podemos perguntar sobre vários temas na nossa vida, né? A saúde, mencionado aqui, a própria carreira, a vida pessoal, né? O sentido da sua vida, a sua espiritualidade, a afetividade, casamento, relação com os filhos, com os pais, né? E a infinitude de temas que nos dizem respeito, né? Bom, como sempre nós fazemos aqui no nosso evento, né, no nosso encontro,
nós vamos nos preparar aqui, concentrar, né? E fazer a tiragem aqui das moedas. Então, nós vamos jogar as moedas 6 vezes, né? Formando 6 linhas, e essas 6 linhas vão nos dar uma resposta, né? Vão formar um hexagrama, que é o resultado da nossa consulta de hoje, tá? Então, vamos ao nossa consulta. Oito na primeira. Sete na segunda. Sete na terceira. Oito na quarta. Sete na quinta. Oito na sexta posição, ou posição superior. Bom, nossa resposta, né, para a pergunta, para a mensagem da semana, segundo os mestres do oráculo, né, nos dizem que a resposta está no hexagrama água sobre vento. Nós não temos nenhuma linha móvel, nenhuma linha mutável, né? Nosso resultado aqui foi entre 7 e 8. As linhas mutáveis, como está aqui no quadro ao lado, falam do 6, relacionado ao yin, o imutável, e o 9, relacionado ao yang mutável, né? Então, essa transformação, né, ela não ocorre no sentido de uma transformação de linhas mutáveis. Nós sempre chamamos atenção para o conceito de céu anterior e céu posterior. A nossa escola de Xing, ela vai trabalhar com o céu anterior. O céu anterior, ele fala da transformação do céu e da terra, gerando as outras 6 energias, ou os outros 6 trigramas, né? Então, fala de uma transformação que vem o eixo que tem como preponderância o céu em relação à terra. Essa visão, ela fala daquilo que vem, né, do estado latente e se manifesta, enquanto a visão do céu posterior, e aqui a gente está usando o CP, é a visão consolidada sobre Xing no Ocidente, né? As escolas de Xing mais tradicionais vão trabalhar com essa visão, que é a lógica do Rei Wen, né? Então, a lógica social do Rei Wen, ao passo que o céu anterior vem da tradição da lógica do Fuxi, né? Então, não importa aqui a questão da sequência, ou baguá, né, ou visão do céu anterior, ou do céu posterior. O que nos importa é que, nesse momento da obtenção da mensagem, é a mensagem em si, né? Então, a gente tem o hexagrama poço, que fala da água sobre o vento. Então, como a gente começa a fazer a nossa leitura, né? A gente tem várias maneiras de se aproximar do Xing, da nossa mensagem. Vamos escolher a forma de olhar para os trigramas.
Então, na parte superior, a parte de fora do hexagrama, ou na parte visível, a parte consciente, a gente tem a água, né? Então, o que significa a água? A água fala do movimento, do fluxo, do ti em movimento, né? O ti da água, né? Então, a água é a vitalidade, é aquilo que é necessário para que haja vida, né? E ela tem um movimento contínuo. A representação pictórica da água, né, é muito semelhante a esse trigrama, né? Então, aqui fala do movimento, da velocidade. A água, ela é também, né, segundo a tradição de estudos do Confúcio, ela pode representar e representa a situação de perigo, de dificuldade no sentido de ter uma armadilha, de ter algo que a gente desconheça, né? E essa água que vem à tona, que está, né, no nível do visível aqui, ela pode nos falar das dificuldades, né? Dificuldades emocionais, né? Dificuldades no sentido de você lidar com a força dessa água, né? Agora, a água tem uma virtude, isso é muito importante, e que a gente associa muito à questão do poço, que é a própria sabedoria, né? A água, ela traz uma sabedoria, né, universal, né? Ela fala também, e a gente vai ver isso no Tao Te Ching, né, de uma autêntica bondade, de uma bondade sublime, porque ela beneficia todos os seres, né, em todos os momentos, né? A água, ela é bondosa, generosa, né? Então, água sobre vento. O que é o vento aqui na parte interna, né? O vento, ele está associado a um movimento suave, um movimento sutil. Aqui, ele vai representar a madeira, né? A madeira propriamente dita, aquela madeira que faz com que a água possa ser retirada do fundo do poço, né? Então, a própria ideia de uma força criativa, força que movimenta, né, essa água que possa emergir, né, que possa vir à tona, que possa ser conhecida, né? Então, aqui a gente tem água, que é representada pelo próprio elemento água, e a madeira, representada pelo vento, né? Então, quando a gente estuda os 5 elementos, os trigramas, a gente associa, né, o vento, o Shun, né, ao elemento madeira e a polaridade Yin, né? E a água é o elemento puro, é um trigrama puro, cujo elemento é a água, né, na sua definição de água, né? Então, a gente não vai usar para água polaridade Yin ou polaridade Yang, né? É elemento água. Então, o que nos fala aqui quando a gente faz uma leitura, considerando o ciclo de geração e controle, né, dos 5 elementos? Então, a água, ela vai alimentar o crescimento da madeira. A água, ela vai trabalhar com a capacidade, né, de alimentar essa madeira. Então, poderíamos dizer também que no poço, né, e aí podemos também fazer uma relação com a nossa semana, a força exterior, né, ela vai da circunstância fora, né, do aspecto social, do visível, e até do coletivo, se quisermos falar assim, né, alimentando o aspecto interno, o aspecto suave, sutil do movimento da madeira. Quando a gente avança um pouco mais no nossa interpretação, podemos ver quais são as linhas, né, que se mantêm em retidão, e se elas mantêm entre si correspondência. Isso também é um aspecto muito importante dentro da nossa leitura, né? Embora não tenhamos tirado nenhuma linha móvel, né? Mas o posicionamento das linhas também pode nos falar sobre a situação que é mais favorável, né? Então,
A gente tem aqui a terceira posição, ocupada por uma linha numa posição Yan, que é a linha de fora, que é o próprio movimento da madeira que vai emergir essa água, né? E fora isso, nós não temos mais nenhuma linha. A quarta linha também é só. A quarta linha também tem retidão. Tem uma linha Yin, uma posição Yin, né? E a quinta linha também, a sexta linha Também. também. Então, a gente tem a água exterior aí, se a gente for observar, né? Usando uma posição que lhe é favorável, até com a sabedoria da água, né? Então, o que significa água também? Né? A maleabilidade, contornar os obstáculos, né? Tem uma força preponderante, né? Porque é uma água que vai vir à tona, né? Que vai trazer a própria lucidez, a própria transparência da água e o benefício da água, né? Então, essa água ela pode alcançar a todos, beneficiar a todos nesse sentido, né? Então, a mensagem para a semana talvez fale de um movimento suave, né? Que traga o benefício a todos. E também pode expressar, né? Como a gente viu, a posição do trigrama água exterior, né? Ele é mais favorável para essa manifestação, né? Então, a gente teria esse aspecto também a ser considerado. Então, antes de irmos ao texto, né, a gente faz essa trajetória, né, esse caminhar aqui de observação e análise, né, do que podemos ver, né, a partir do próprio hexagrama, tá? Sempre eu gosto de mostrar esse quadro, né, que ele é sucinto, mas ele é importante para a gente aquecer aqui a nossa memória, né? Então, a água, né, ela vai falar do perigo, da dificuldade, da obscuridade e da sabedoria, né? Ela é o movimento natural dela, movimento descendente penetrante, né? Aqui ela está em evidência, aqui ela está no aspecto da exteriorização, né? Ela pode falar de agir com saber agir com sabedoria diante do perigo, né? Saber o momento de dar o passo certo, né? Prestar atenção para que não dê o passo em falso, né? Para que essa água ela traga que ela possa nos beneficiar com a sua vitalidade. E a montanha, desculpa, o Xun, o vento, né? Ele fala da dispersão, né? Da suavidade, da fluidez e movimento. Ele é o sinal do movimento suave. O poço, na verdade, ele fala desse movimento interno, né? Mais sutilidade, mais suavidade, né? E esse movimento externo da água, né? Com a mobilidade da água, com o movimento, com o fluxo da água, né? É bom a gente observar o movimento, né? O próprio ti da água, né? O fluxo da água, ele vai nos dar um sentido desse próprio, por onde essa água está indo, né? Qual é o caminho que essa água está seguindo, né? Quando a gente parte para a interpretação propriamente dita do livro, né? A Mari já nos ajudou aqui colocando o hexagrama poço, né? Na linguagem do céu anterior, na linguagem aqui do mestre Shen, né? Nós sempre começamos a nossa leitura, a nossa abordagem, a nossa interpretação, olhando para o hexagrama, olhando para o ideograma. Aqui ao lado a gente tem o ideograma arcaico de pulso, né? E é sempre importante mencionar nas nossas aulas, nos nossos encontros, a relevância que tem olhar para o ideograma arcaico, que é a representação mais próxima da realidade, né? Então, ele nos inspira o estudo, o conhecimento desse ideograma arcaico, ele nos inspira na nossa compreensão da mensagem. Ele é a inspiração, né?
Por quê? Porque ele é um ponto de partida e também de chegada, se quisermos ser taoístas, né? No sentido pleno do termo, né? Ele é a nossa referência no sentido da compreensão imediata daquele real, né? Que se tornou uma escrita posterior mais próxima, né, de uma linguagem padronizada. Então, o Jin, que é o poço, né, ele vai significar, aqui o Cheng fala de uma analogia entre a água que se extrai de um poço para servir de alimento na superfície e a energia que a pessoa extrai do seu interior para manifestar a sua personalidade no mundo. Ambas simbolizam a força vital requerida para garantir a sobrevivência dos seres e precisam ser usadas com cautela, critério e parcimônia. Dessa forma, evita-se que esta energia seja simplesmente esbanjada, desperdiçada ou dispersada com ações impróprias ou insensatas, capazes de desviar uma pessoa do seu objetivo principal de vida. Ora, o Jin, ele é um poço, né? E poço aqui como fonte, né? A gente não pode perder de vista essa fonte que nos vitaliza, né? Uma fonte como deve ser, cuja água, cuja bondade universal, né? Desse elemento água, ele deve ser extraído para ajudar, beneficiar todos os seres, né? Então, a gente está falando aqui também de como beneficiar a todos, né? Como extrair, né? Sabedoria, né? Vitalidade, fluidez, para que todos possam ser beneficiados, né? E aí o ideograma, agora assim propriamente dito, ele vai nos falar como é que é o Jin, né? Olha só que é interessante. Essa aldeia, essa divisão em 9 espaços, né? Que nos remete aqui à própria ideia do Luxu, né? Que é um dos instrumentos mais antigos de compreensão do Xing, né? Quando a gente estuda o Luxu no curso de Xing, a gente remete a origem dele a um momento muito específico, né, de uma descoberta de algo que poderia ajudar, né, a dar uma compreensão do movimento em si. Quando a gente estuda a história do Luxu, a gente sabe, né, que um grande imperador da antiguidade usou esse conhecimento para conseguir ordenar as águas que estavam prejudicando o seu reinado, né? Durante muitos anos, né? O imperador Dai, o grande imperador, ele tentou, né, por várias maneiras em conseguir represar a água que tinha um fluxo muito intenso e que estava invadindo o seu reino, né? Então, com a descoberta, né, o acesso a esse instrumento chamado Luxu, o livro do Lo, né, ele conseguiu usar dessa capacidade, né, para ordenar essa dispersão que estava tomando conta daquele local. Mais tarde, a gente vai ver na história, o próprio Imperador Amarelo vai utilizar esse conhecimento de forma estratégica, vai usar, né, na divisão, na ordenação dos seus palácios, né, do seu reino também. Então, a gente vê que esse quadrado que se apresenta aqui com uma possibilidade, né, uma unidade no centro, né? Ele nos fala de você remeter sempre à ideia do centro, né? A ideia de uma fonte única, né? Como diz o taoísmo, né? Então, isso está presente na mensagem do poço, tá? Então, a água, ela une as pessoas, né? Por conta da sua necessária, né? De ser um bem necessário, né? Então, o poço, nos reinos antigos, se encontrava no centro, né, da cidade, no centro do feudo, né? Então, aqui ele continua, né? Refere-se a um costume da China antiga em que a terra para a plantação era dividida em 9 glebas, né? Uma central onde se perfurava o poço que servia à coletividade e onde as pessoas se encontravam para se informar e trocar mercadorias nas feiras, e 8 periféricas cedidas a particulares, né? Se a gente for olhar para esse quadrado
né, que muitos chamam mágico, né, ele nos fala também da própria ideia do Baguá, né? Então, são 8 espaços, 8 casas, né? 8 glebas, né? Que estão subordinadas ao centro, né? Onde todas elas se referem, né? Ao centro do próprio Baguá, né? Ele tem uma ideia, né? Aqui do Ti central, né? Do Ti único, né? Se podemos dizer assim, que movimenta esses 8 arquétipos, essas 8 formas energéticas, né? Então, nós podemos entender que é um poço, no sentido de poço de sabedoria, né? De fonte, de vasto conhecimento também para a nossa semana, né? Então, pode ser uma semana de vasto conhecimento, de vasta sabedoria, né? E de a gente ir à fonte, né? Dos nossos questionamentos, né? Isso também é uma possível mensagem, tá? Eu vou partir para a estrutura do hexagrama, que é água sobre vento, né, como a gente já viu aqui. E aí a gente tem a água, que é o próprio elemento água, e a madeira, né, está associada ao trigrama vento. Então, a configuração do hexagrama é similar ao processo da extração da água, né, através da madeira. Então, essa bondade da madeira, né, a virtude da madeira aí, fazendo com que essa água suja, né, e venha se tornar evidente, alimentando a todos, né? Esse movimento ascendente também se repete no poço, né? O balde da madeira vai ao fundo, extrair a água que é trazida para o alto. A água também representa energia vital, como eu falei, e sendo assim, a água incógnita debaixo da terra simboliza a força vital, escondida no interior de uma pessoa, precisando ser extraída para ser usada, né? Externamente, nos âmbitos físico, energético e espiritual da sua vida. A água subterrânea, que se encontra no poço, representa a potencialidade de vida contida num vegetal, numa pessoa, numa situação. E a água extraída do poço, usada por todos os seres, representa a potencialidade, que se concretiza, possibilitando a continuidade de vida no planeta. Essa mensagem ela traz um sentido muito claro de um trabalho, né, de uma extração, de uma dedicação, de algo que deve e precisa vir à tona, né, algo que precisa ser extraído, né, algo que tem a sua vitalidade, né, então tem a sua força, né, que pode promover, né, uma transformação, né, como ele diz aqui, no nível pessoal, né, no nível físico, psíquico, emocional, espiritual de uma pessoa, mas também do coletivo, como é aqui o nosso caso, aqui no nosso trabalho, que é uma mensagem para o nosso coletivo aqui, né, para a semana. Tá? Eu vou ler a decisão, né, que diz: o poço pode se mudar uma aldeia, porém não se muda o seu poço. Idas e vindas, o poço não diminui nem aumenta. Quase ao sair, a corda se prende ou o balde se quebra. Infortúnio. Água sobre madeira, o poço. O homem superior, sexta linha, incentiva o povo a se esforçar e se ajudar mutuamente. Muito interessante, porque na resposta já nos fala dessa ação coletiva, né? A ação do povo aqui, né? Que é sempre visto como a quantidade, né? Então, o povo, ele fala desse incentivo a se esforçar, né? Então, o que vai nos dizer o Confúcio, né? E o que vai nos dizer aqui o mestre Shen sobre isso, tá? Ele vai dizer que a imagem do hexagrama compara uma aldeia a um poço para ensinar que expressões socioculturais, como um grupamento de pessoas formando uma aldeia, são passíveis de mudanças, mas o que é essencial e inerente a uma questão não se consegue mudar, porque o poço ele se mantém, do princípio ao fim, com a mesma qualidade, né? Ele é essa fonte de onde a gente extrai todos os conhecimentos, a sabedoria, a nossa vida, né? Então, ele vai nos alimentar constantemente, né? Uma característica única, com uma vontade única, né? Isto é como o poço, que não se consegue transpor para outro local,
comparando os princípios que fornecem as bases de sustentação de um projeto que orientam pessoas na vida. O poço, quando a gente encontra um poço, né, a gente vai, em torno dele, se manifestar. Né? Poderíamos dizer que na nossa vida nós deveríamos encontrar, né, localizar os nossos poços, né, ou o nosso poço, né, e em torno dele construir nossos objetivos. Né? Então, o nosso foco, onde está o nosso foco, né, é onde está o nosso poço. Né? Isso é como a gente constrói, né, a nossa vida em torno desse objetivo, né, maior. Né? Ele diz, se este hexagrama veio como resposta a uma consulta, o oráculo aconselha, procure identificar o que é essencial na sua vida, no projeto que motivou a pergunta, para preservar o que não consegue mudar. O que é único, né? O que é único. Que, apesar de todas as mutações que nos falam também o I Ching, né? Que é o chamado livro das mutações, nós temos algo que permanece único, né? Evitar deixar-se abalar pelas idas e vindas das mudanças estruturais permanentes na sociedade e tome cuidado com as suas ações, se estiver em busca de recursos físicos, energéticos ou espirituais para agregar ao seu empreendimento. Esses são como a água do poço que deve ser... Não consigo continuar aqui. Então, para você extrair a água do poço, ele diz que precisa de um empenho, né? De um empreendimento, de um planejamento. Né? A gente não alcança a sabedoria e o entendimento da vida de forma de uma só vez. Né? A gente precisa ter um objetivo, manter o nosso foco, manter o nosso poço com vitalidade, né? Com vida, com saúde, né? Com o nosso objetivo. Né? Na grande imagem, Confúcio diz que o homem superior, para incentivar as pessoas a se ajudarem umas às outras, dá exemplo do esforço que a árvore e o poço fazem. A árvore leva a água da raiz para todos os seus galhos, no alto, e o poço disponibiliza para todos os seres na superfície a água que se encontra no subsolo. Então, essa potencialidade, né, que nos dá aí o poço, né, esse recurso, né, da própria transformação. Então, diria que a semana é uma semana para a gente usar a nossa sabedoria sem desperdiçá-la, né? E usar a nossa sabedoria focada, né, no objetivo, né? No objetivo coletivo, né, no objetivo pessoal, no nosso caminho de vida, no nosso caminho de realização. Usar a virtude da água, né? O caminho que a água nos ensina a trilhar, né? Que é o caminho da sabedoria. Bom, eu acho que hoje, né, essa leitura sem linhas móveis, né, como nós fizemos, vai propiciar que a gente faça a interpretação aqui dos 4 caminhos. Né? E aí eu queria convidar a Marie para colaborar hoje aqui conosco, né, no nosso canal, nossa atividade aqui dupla, né, do TalTube, para que ela pudesse aqui falar um pouco mais sobre os 4 caminhos relacionados ao poço. Tá? Deixa eu ampliar aqui, Marie, por favor. Então, pessoal, boa noite. Né? É muito interessante, né, porque eu estava prestando bastante atenção ao texto, né, e, mal ou bem, algumas imagens, né, a própria imagem da dispersão, né, a questão de certa forma, né, do morder, enquanto assim você aplicar a pena, né, você ter a retidão e se desviar, você retornar, né, ao princípio, né? E também a questão dos empreendimentos coletivos, né? Então, eu vou começar aqui falando sobre o hexagrama, né? Que é a inversão de todas as polaridades, que é o hexagrama emocional, que a gente tem o hexagrama morder, né? O morder, ele vai falar justamente sobre esse movimento, né,
de quando a gente fecha os dentes e a gente corta alguma coisa, né? E ele, enquanto simbolismo, né, quando a gente vai ler os textos desse hexagrama, a gente vai ter toda uma progressão de penalidades para infrações, né? Então, assim, a ideia de que quando você morde, que você corta alguma coisa, ela vai estar transformada, ela já não vai estar da mesma maneira, né? E que quando isso acontece, é bom a gente agir, né? Quando vai aplicar uma penalidade, agir com clareza e rapidamente, né? Para evitar que a situação ainda se deteriore cada vez mais, né? Porque quando a gente fala de xing, é sempre uma progressão. Então, o ideal é que você aplique uma pena leve e ela já seja o suficiente para coibir os abusos futuros, né? Você evite ter que aplicar penas duras, né? Então, é muito interessante, né, que esse hexagrama venha como emocional, porque ele, mal ou bem, fala desse discernimento sobre aquilo que é adequado, que tem retidão, fala da relação da gente com os demais, né? E aí isso como algo que está em constante equilíbrio. A gente tentar também evitar na progressão, né? Como é que se diz? Perseverar, né? Em algo que não tenha retidão, que não tenha princípio, né? Então, é muito interessante que esse hexagrama venha como hexagrama emocional. Vale a pena, ao longo da semana, se você estiver enfrentando algo de ordem emocional que seja importante para você no momento, você ler, né, e fazer uma reflexão sobre a questão do morder e toda essa visão, né, sobre como enfrentar, né, as suas e as falhas suas e dos outros, né, em sociedade, né? Então é muito interessante ler e analisar esse hexagrama para dar uma maior perspectiva, né, sobre a semana do ponto de vista emocional. Do ponto de vista material, a gente tem a inversão dos trigramas, né? Então, o trigrama vento, que está no interior do poço, vai para o exterior, e você tem o trigrama água, que está na parte exterior, né, do poço e que vai para o interior, né? Esse hexagrama ele vai falar das condições materiais ligadas à semana, né? E a dispersão é essa imagem do vento soprando sobre a água. Quando o vento sopra sobre a água, ele vai agitar a água e a água pode se tornar turva, né? Pode se, enfim, trazer essa característica de você não conseguir compreender exatamente, né, com clareza a situação onde você está. Então, é muito importante você manter, né, por exemplo, as finanças em ordem, manter os acordos em ordem, para que as coisas não tendam a não ficar tão claras assim, né? Então, a dispersão ela tem essa característica de trazer um movimento que pode estar deixando menos claro. Por outro lado, também, ela traz a imagem de uma madeira, né, que é o vento, o elemento madeira, sobre a água. Então, também traz a imagem de algo que é transitório, como um barco, né, sobre a água que vai te levar de um ponto ao outro. Então, do ponto de vista material, a gente tomar bastante precaução, cautela e tentar trazer clareza para o contexto aonde a gente está, evitar, né, gastos em demasia, coisas sem estar no controle, né? Sem ter clareza do que você está fazendo, né? Do ponto de vista racional, que seria você justamente, né, tomar a perspectiva do outro lado da mesa, né? Vamos supor que você está olhando o poço como a gente está olhando aqui, né? A partir de alguém que está olhando a linha 1, da linha 1 à linha 6. Você imaginar o outro lado da mesa, o que a outra pessoa em frente a você estaria vendo, que é
justamente o hexagrama racional, você vê as coisas por um outro ponto de vista, tá? E aí você tem o hexagrama limitação, né? Ou dificuldade, né? Alguns textos vão falar de dificuldade, outros limitação, aonde você vai ter, né, a imagem da água no interior e do lago, né, na parte externa, né? E, na verdade, você imaginar um lago onde há a perda, né, da água pelo fundo, né? É como se a situação ela possibilitasse, né? Você tá esvaziando de alguma maneira, né? Você está, enfim, com algum tipo de dificuldade que a coisa está minando, né? Então, a limitação ela vai falar também dessa necessidade de cautela, dessa necessidade de ter a medida correta, né? Na hora de você estar lidando com as coisas. Por quê? Porque também a água ela vai falar de um perigo interno, né? E a possibilidade também de se externar de forma que não seja adequada, né? Porque lago também vai falar de comunicação. Então, imaginar que a limitação, a dificuldade, ela vai demandar uma sobriedade, né? E que é interessante a gente pensar sobre esse aspecto, né? Durante a semana, quando tiver que enfrentar qualquer situação que demande, né, essa visão mais racional. Então, pensar muito antes de falar, né, e também examinar a sua própria postura, né, e buscar essa sobriedade, esse centramento, e medir bastante suas palavras, né? Do ponto de vista espiritual, né, que é o hexagrama nuclear, que ele vem a ser justamente os trigramas que estão no núcleo do hexagrama poço. Então, o trigrama inferior ele é composto pelas linhas 2, 3 e 4, formando o lago, né? E o trigrama superior ele é formado pelas linhas 3, 4 e 5, né? Onde a gente vai ter o trigrama fogo. Então, a gente tem o fogo sobre o lago. E a imagem dele é a discordância, né? A discordância no sentido de movimentos, né, que buscam coisas diferentes, né? A própria questão mesmo do fogo e da água, né? Do ponto de vista de cada um ter um fluxo energético diferente, buscar coisas diferentes. E aqui, dentro da perspectiva social, né, ele vai falar também dessas situações onde os interesses de um coletivo, né, começam a ganhar contornos diferentes de acordo com a composição dos indivíduos que formam esse coletivo. Então, é imaginar que um núcleo familiar, onde os filhos, né, se casam e constituem outras famílias, né, famílias próprias, de repente aquilo que mantinha tudo em harmonia dentro de uma determinada estrutura passa a disputar recursos, disputar interesses, né? E assim como nos negócios, e, enfim, as situações evoluem e elas podem ganhar contornos aonde as pessoas passam a não ter mais de uma forma tão harmoniosa, né, determinados consensos. E aí ele vai falar, né, e é muito importante o hexagrama nuclear, porque ele busca justamente esse alinhamento de todas as situações, né, de todas essas aberturas que a gente está vendo com o poço. Ele vai falar justamente de você buscar, né, o que há de comum entre os diferentes, né, e aquilo que é diferente entre os comuns, buscando uma convergência, buscando as situações aonde é possível se fazer uma concessão, onde se é possível acomodar os diferentes interesses, para que
dentro da situação de discordância, seja possível resguardar os interesses coletivos, né? Porque, justamente, né, se a gente for ver o I Ching, assim como outros tratados, né, o próprio Tao Te Ching, a arte da guerra e tudo mais, você ter o confronto, às vezes, vai gerar com que toda a sociedade perca, né? Se você tem uma guerra, não só o seu reino, mas o outro reino, todo mundo vai passar fome, vai passar dificuldade, vai ter morte. Então, buscar um consenso, né, e pontos de negociação é algo muito importante, e é sobre isso que, justamente, né, a discordância, esse arquétipo, né, ativado pelo hexagrama discordância, vai falar. Né? É sobre esse aspecto. Né? Então, é muito interessante, porque, assim como a imagem que a Thelma nos falou, né, da questão do Loshu, da divisão, né, do terreno, os 4 caminhos, né, para o poço, eles também vão abrir perspectivas que vão falar desse coletivo, né, das 4 portas, né, que se abrem: emocional, material, racional, espiritual, para a compreensão, né, aprofundada desse hexagrama. Eles todos vão estar falando dessa relação entre o que é apropriado, né, dentro do convívio em sociedade, né, entre os diferentes, entre aqueles que têm objetivos em comum, entre aqueles que compartilham recursos. Né? E é muito interessante, porque justamente o poço ele vai falar sempre de uma situação de cuidado, né? Baixar o balde dentro do poço, subir com cautela, medir bem os movimentos, não puxar, né, com rapidez, porque você pode quebrar o balde, perder a corda, e aí você não vai tirar a água do poço. Né? Então, é muito, muito interessante isso. Aí eu queria muito ouvir a Thelma sobre a análise dos elementos. Passo de volta a palavra para você, Thelma. Eu estava aqui ouvindo a Marie falar, né? E, na verdade, me veio uma outra imagem à cabeça, que, justificando a imagem do poço, né? Uhum. Nesse sentido do próprio, das 4 direções, né? Então, norte, sul, leste, oeste, o poço como local central, né? E essa distribuição energética que a gente faz na vida, dessa vitalidade, né? Você usou a palavra aqui, a suavidade do interior da madeira aí, cuidado, né? Como é que a gente pode, né, usufruir dessa qualidade, né? Dessa sabedoria com bondade durante a semana, né? Onde a gente tem aqui o movimento da água e do fogo, né? Do trovão, que é a madeira. Então, a gente tem fogo, água, madeira, né? E o próprio metal aqui do lado, né? E o poço, o que é muito interessante, como centro, se você quiser também fazer essa digressão, pensar o próprio poço como o centro das coisas, aqui é a própria terra, que une todos esses elementos. Né? Então, a virtude da terra aqui, centrada na própria sinceridade, né? No próprio movimento da terra, que é central aqui. Né? Eu veria dessa forma. Eu queria falar uma coisa, quando você falou que eu falei lá do quadrado, né, mágico, no show, você usou agora aqui também, né? O poço, a representação pictórica mais antiga, né, da divisão dos 9 espaços. Né? E aqui a gente tem também uma divisão, né, sutil desses espaços, né, que se aproximam desse centro. Né? Então, é um centro gerador, uma fonte energética, né, que vai alimentar, né, esses 4 caminhos, né, que se oferecem, que se apresentam a nós. Né? Então, talvez esse hexagrama seja o mais rico, né? Seja um bom exemplo nesse sentido, dessa fonte geradora que alimenta, né, as 4 direções, né?
aqui apresentadas, né? As direções do emocional, do racional, do material e do espiritual. Então, o eixo de realização, né, do homem, né, nessas 4, e o eixo da realização do homem no caminho espiritual e o eixo da realização do homem no caminho material. Né? É isso, Marie, eu acho que você falou muito bem, né? É um hexagrama, né, uma mensagem muito interessante, né? Que permite muitas leituras, né? É um dos hexagramas mais estudados, né? Mais clássicos, assim, digamos, né? Mais mencionados, né? E eu não sei se quem está aqui, a Márcia e a Rosa, querem falar um pouco também, né? A gente gostaria de ouvi-las, se vocês quiserem, é lógico, né? Falar. Obrigada, Thelma. Obrigada, Marie. Muito rico. Nesse exercício, Márcia, a gente dá continuidade, né, ao nosso estudo de Xing, então, tudo que a gente viu nos cursos, né, no curso que você fez com a gente procura aplicar, né, claro que a gente tem, né, essa preocupação aqui em seguir que nós aprendemos, né, com a nossa tradição, na nossa tradição, né, e a gente busca aqui reunir, pelo menos extrair do nosso poço, né, Maria? Sim. O que a gente tem aqui de vitalidade e força, né? Em comum, né? Na verdade, a gente acaba unindo aqui nossos cuidados, né? Para que a gente possa usufruir dessa água aí do poço com sabedoria. Com certeza. Eu Obrigada, fiquei lembrando que o poço e o caldeirão são os 2 hexagramas que foram literalmente construídos, né? Isso. Eles parecem... o caldeirão tem um simbolismo muito grande, né, na cultura chinesa, como o poço também. Então, o poço, hoje, a gente falou sobre talvez uma das representações mais importantes, né, para quem estuda, né, o que a gente chama de conhecimento chinês, que é o Wushu, né? Então, a gente olha para o poço, na verdade, a gente não olha para os lados, né? A gente só consegue imaginar o poço, né, como em si, mas o poço nos fala dessa ampliar o olhar, né? De perceber o que está à nossa volta. Né? Então, e foi muito interessante ter saído do poço sem linha móvel hoje, né? Também a gente fala desse aspecto, né? A gente conseguir ampliar, né? A nossa capacidade, e essa água que vai alimentando todas as instâncias, né? Também tem esse aspecto, né? A vitalidade do I Ching, né? Merecia um estudo à parte, né? O poço e o Jing, o caldeirão. Né? Verdade. Muito bom. Muito bom, Márcia. Obrigada aí. A gente fica muito feliz, né? Eu queria agradecer, né? A dizer que a gente vai continuar, a gente continua com essa atividade. Todo mundo é convidado para participar nas próximas, se puder, né, Maria? Sim. A gente está dando continuidade ao curso de novo, né, os fundamentos, então, esse trabalho nosso é contínuo, tá? E fico muito feliz da sua participação e nos vemos aí no decorrer dessas nossas aulas, tá bom? Muito obrigada. Marie, vou deixar aí você encerrar aí nosso canal hoje, nosso trabalho aqui. Obrigada, tá? Obrigada, Marie. Então, vou encerrar, né, abrindo convites, né? A Thelma está dando, no momento, né, um curso super interessante sobre troncos e ramos, né? Já teve a primeira aula, a aula está gravada, e vão ter mais 2 aulas, né, Thelma? A ideia... quarta e na outra, não é isso? A minha ideia é fazer uma introdução, mas eu vi que a introdução é só uma introdução, e eu vou precisar estender, então minha ideia é aprofundar troncos e ramos, né? Até por conta dos estudos da astrologia, né? Principalmente. E tem uma parte aí tem alguns alunos interessados na cronobiologia, mas ainda não vou dar esses passos tão longos, então vamos com calma e sabedoria, né? Então, usufruindo com constância e sabedoria. Sem se apressar, né? Então, mas esse curso eu vou repeti-lo em 3 aulas agora em novembro, né?
Então, Aham. Não, e o que é interessante é porque vem dessa demanda das pessoas e você está adequando a demanda que elas estão te trazendo, né? Então, isso a é uma ideia é um coisa pouco essa, né? Da gente aproveitar e tirar do poço, né? Que pode ser útil, né? Exatamente. Então, fica Obrigada. esse convite, fica o convite para as lives de domingo, né? Que a gente tem batido papos sobre temas variados, né? E, enfim, então agradecer, né, também a presença, né, e o incentivo, né? E é isso, a gente vai gravar e vai colocar no YouTube, né, essa mensagem para a semana. Muito obrigada. Obrigada, Rosa. Obrigada, Márcia. Marie, muito obrigada. Tudo de Eu que bom. agradeço. Tchau, tchau. Vou encerrar então aqui, tá bom, pessoal? Tá bom? Tchau, tchau.